Oi pessoal, tudo bem? Ainda falta para a gente falar rapidamente de osso, tendão e de articulação. Hoje nós vamos falar de osso, se der eu falo mais um pouco de tendão, mas basicamente o osso é matéria-prima do ortopedista. Quando a gente fala em ortopedista dentro da medicina, eles são considerados os marceneiros da medicina. A gente vai para a cirurgia com formão, serra, furadeira, parafuso. E isso é verdade, a gente usa muito esse tipo de instrumento. Por quê? Porque o osso, na verdade, ele é muito parecido, muito semelhante o trato com ele à madeira mesmo. A gente é muito parecido, você consegue furar, você consegue serrar, então por isso é que a gente acaba usando bastante disso. Basicamente, a gente tem um pouquinho mais de 200 ossos no esqueleto. O esqueleto é o nome do Godofredo, ele é um esqueleto e ele tem aproximadamente 206 ossos, fora alguns que podem aparecer ou não, e o nome desse conjunto de ossos do organismo é esqueleto. Muito bem. Quais são os tipos? Os tipos de ossos que a gente pode ter? Rapidamente, a gente vai ter 3 tipos de ossos, de maneira 4 tipos, na verdade. O primeiro são os longos. O que é um osso longo? O comprimento é muito maior do que a largura e a espessura. Exemplo mais típico, o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Tá certo? Esse é um osso longo. Tem outros também, tem o húmero, tem o rádio e a ulna. Enfim, são os ossos compridos dos braços e das pernas. Tem os ossos curtos, obviamente, se tem os longos, tem os curtos. Quais são os curtos? Os curtos são aquele que o comprimento, a largura e a espessura são mais ou menos parecidos, eles parecem um cubinho. A gente vai encontrar muito, mas o exemplo mais típico, no pé e na mão. Nessa região, fora os metacarpianos e os dedos, você tem um monte de ossinho aqui no punho. Esses ossos são considerados curtos. E no pé a mesma coisa. Antes dos dedos, você tem atrás, embaixo do tornozelo, ossos que são considerados curtos. Você tem um terceiro tipo de osso que é chamado de chato. Não no sentido de ser chato, mas é um osso que a gente vai ter um exemplo aqui no crânio. Ele tem comprimento, largura, mas não tem espessura, ele é fininho. Aqui dá pra gente ver a escápula, que antigamente chamava omoplata. Você vê que ele é um osso que tem, ele é triangular, então tem 2 lados bem grandes e a espessura dele é fininha. Ele é uma chapa, né? Mas o mais típico deles são os ossos do crânio. Se você tirar a calota craniana do cidadão, você vai ver que ele está recheado de cérebro, né, de sistema nervoso, e é um osso chato, é um osso com a espessura mais fina, mas ele é grande. Isso aqui, por exemplo, é o frontal, tá certo? E o último tipo de osso, que é o irregular. Irregular, o exemplo mais é aquele osso que não respeita muito a forma, é irregular. O mais comum da gente exemplificar é a vértebra. A vértebra tem uma parte que chama corpo vertebral, mas ela tem, eu deveria ter aqui um modelo, mas eu não tenho. Ela tem um monte de espetinhos para fora aqui, ó. Tá vendo? Esses espetos, eles vão para o lado, vão para cá e vão para fora. Quando a gente for falar de coluna, nós vamos ver com detalhes o que é um corpo vertebral, uma vértebra, tá? Então são esses 4 tipos de ossos de maneira geral. Para que serve o osso? Se você estivesse aqui na minha frente agora, eu ia ficar fazendo perguntas para ver se vocês me responderiam, mas assim é mais difícil. A primeira ideia, que é óbvia, eu acho que todo mundo vai acertar, ele serve para sustentação. Claro, ele é o que faz a gente ficar em pé, certo? E por que ele faz a gente ficar? Porque é a única parte do organismo da gente que é sólida. Como eu falei, ele parece com madeira, e ele é sólido, então você consegue colocar ele em pé e ele se manter. Custa de músculo, ligamentos e tal, mas ele se mantém, é uma estrutura sólida. Então a primeira função dele é deixar a gente em pé, é a sustentação.
A segunda função, talvez vocês não consigam, mas é também bem óbvia da gente pensar. Principalmente esses ossos aqui. E o osso da coluna, as vértebras, o que eles servem? Eles servem para proteção. Aqui dentro fica coração, fica pulmão e aqui dentro fica o sistema nervoso central. Os ossos, você imagina se não tivesse o osso aqui, o sistema nervoso é muito sensível. Qualquer pancada aqui, você teria um problema monstruoso para resolver. Então, a caixa torácica, formada pelas costelas, pelo externo e por trás pela coluna também, ela é quem protege o coração, pulmões, timo e outras coisas que tem aqui dentro. E a calota craniana protege o cérebro. Então, proteção. A terceira função é, digamos, metabólica. O osso é o maior depósito de cálcio que a gente tem no corpo. Tudo que a gente precisa de cálcio, tá? O corpo busca nesse reservatório que se chama osso. Então ele é um depósito de cálcio. A maior parte do cálcio que a gente tem no corpo está no osso. E por último, que é uma função de uma parte do osso que nós vamos ver agora, que é a medula óssea. Dentro do osso, é importante a gente saber, o osso, principalmente os ossos longos e os chatos, eles não são madeira sólida. Se você serrar isso aqui, você não vai ver um interior sólido de madeira, de tecido ósseo. Você vai ver um cano, tá? Com osso só aqui. Isso é osso. Aqui é um vazio. Tanto que quando você faz, por exemplo, uma cirurgia de fêmur, você consegue colocar um pino por dentro do osso. Ele quebra aqui, e uma das cirurgias que a gente faz é colocar um pino dentro do osso para manter ele no lugar. Porque o osso por dentro ele é oco. Não é bem oco. Ele contém o quê? Medula óssea. O que é a medula óssea? É o que o pessoal costuma chamar de tutano. Existem até pratos que se faz, a pessoa come tutano de boi e ela está comendo, na verdade, uma substância chamada medula óssea. O que a medula óssea faz? Fabrica o quê? Sangue. A nossa medula óssea, dentro principalmente deste osso e do osso da bacia, ela fabrica sangue, fabrica células do sangue. As hemácias, que são as células vermelhas, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Tudo isso é feito aí. Aí quando fica pronto, se joga na corrente sanguínea. Então, ele fabrica, né? Fabrica sangue. A medula óssea é a quarta função do osso no corpo humano. Tá certo? Composição do osso. Quando você corta um osso, você coloca no microscópio, o que você vê? Aqui nós vamos começar a falar de aqui, então vamos cortar aqui. Primeira coisa que você vê, ela é na verdade dividida em dois. Você vê células e uma coisa chamada matriz. As células. Por quê? Porque o osso ele se autofabrica, tá certo? Ele cria a sua própria estrutura. As células que você tem no osso chamam os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Olha que bonito que é isso aqui. Osteoclastos. Os osteoblastos são as células primitivas que vão formar os ossos. Os osteócitos são as células do osso. Quando você pega o osso que ele está firme lá, ele está incorporado nessa matriz, é a célula funcionante,
é o osteócito, é essa aqui. Quem fabrica o osteócito é o osteoblasto. E o osteoclasto, quando ele está velho, vai lá e elimina ele, e digere ele. O que quer dizer isso? Quer dizer que quase todos os tecidos do corpo humano, eles estão sempre em constante renovação. O osso é renovado assim. Esse fabrica, esse é a célula viva, adulta, e esse vai lá e elimina. Tá certo? Tanto que quando a gente for falar de osteoporose, nós vamos ver que esse processo fica desbalanceado. Esse aqui para de fazer, porque a pessoa fica velha, e por razões que até então a gente não consegue saber, ele para de fazer. Ou ele diminui muito e o osteoclasto continua funcionando. Então vai comendo o osso e a pessoa fica porótica. Muito bem. A matriz, ela tem duas coisas principais. Tem o famoso colágeno, que a gente vai ver em todas aquelas coisas ali. A gente só não vê colágeno na célula muscular. No resto ortopédico, todos eles têm colágeno. Tem o colágeno e tem uma coisa chamada, olha que nome bonito, ó, hidroxiapatita. O que é a hidroxiapatita? A hidroxiapatita é o cálcio. O osso só é duro porque ele é mineralizado. Mineralizado com cálcio. Então isso aqui tem cálcio mais fosfato. Tá certo? Essas duas moléculas formam a hidroxiapatita, que deixa o osso duro. Então a gente só tem a resistência tipo madeira porque existem essas coisas na matriz. Se a matriz fosse só de colágeno, ele seria um tendão. Quando a gente for falar de tendão, vocês vão ver que é só colágeno. Não tem mineralização, por isso que ele não é duro. Tá certo? Por último, o que a gente vai estudar um dia mais para frente em relação ao osso? Problemas. Óbvio, o osso como madeira, ele quebra. Tá certo? Se você cair, a chance grande é de você quebrar. Você pode ter, o que você pode ter também no osso? Infecção. O osso pode ter bicho. Mais difícil, hoje em dia é uma coisa rara, mas um dia talvez a gente fale sobre isso. Qual o maior problema que um ortopedista pensa quando alguém tem alguma dor no osso? Tumor. Tumor pode afetar o osso, tanto benigno quanto maligno. Um dia talvez a gente converse sobre isso. E por último, o que já esteve até muito mais na moda, que é o que a gente acabou de falar. Osteoporose. Quando a gente vai ficando mais velho, principalmente a mulher, por razões que nós vamos falar quando a gente fala de osteoporose, os osteoclastos começam a trabalhar mais que os osteoblastos. E ele começa a comer a matriz, e a pessoa fica com o osso mais frágil, um osso quebradiço, um osso com menos resistência. Certo? Então, isso aqui é o que a gente tem para falar de osso. Próxima, hoje está acabando o nosso tempo, próxima aula vai ser tendão e articulação. Tá bom? Abraço, até a próxima.